Vamos agora falar de saúde no nosso quadro Vida. Vida. Oferecimento Oftalmed. Oftalmologia, tradição e tecnologia. Épocas de calor excessivo causam nas pessoas sensações como moleza no corpo, cansaço, mais sede do que o normal. Quando os termômetros apontam níveis acima de 40 graus e quando a umidade do ar permanece baixa, essa combinação afeta diretamente o organismo humano. E a repórter Débora Radassi traz mais informações. O Ariel faz atividade física todos os dias e quando está com muito calor, ele busca logo as estratégias para lidar com o clima quente. Como aqui o calor é muito grande, a gente sempre pensa numa questão um fator que é muito importante, que é beber água, né? E eu acho que para uma melhoria no desempenho também, acho que a hidratação é essencial. Já a Luziane fica ligada em usar roupas leves e na temperatura mais amena. A gente utiliza de várias estratégias, né? Como o horário do sol, geralmente ou mais à tarde ou pela manhã cedinho. E também sempre fazendo uso, né, da água, se hidratando e também utilizando de roupas protetoras, né, para a pele. Mas tanto calor, excesso de atividades e outros fatores podem causar a hipertermia. É quando o corpo fica com uma temperatura mais elevada do que a normal. A hipertermia consiste em um aumento da temperatura corporal acima dos valores ditos normais, em torno de 37, 37,5. Acima dessa condição, o indivíduo já manda algumas respostas fisiológicas em meio a esse aumento da temperatura corporal, podendo desencadear disfunções em vários órgãos, provocando, por exemplo, insuficiência renal e respiratória. Câimbras, cansaço, fadiga muscular, todas essas são condições que o corpo manda de alerta, em que ele avisa que a temperatura está em condições já de se ter uma atenção, de requerer uma atenção. O calor que afeta os nordestinos tem massacrado os europeus. A onda de calor por lá vem fazendo vítimas e provocando grandes prejuízos. Os termômetros ultrapassaram os 40 graus, uma marca histórica, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. Em Portugal, por exemplo, foi pior. 47 graus, mesmo para quem está acostumado com o calor do Brasil, sobretudo no Nordeste, é difícil. Tem momentos que chegam na casa de 15, 20 graus e tem momentos que chegam próximo a 40, 45 graus. Aqui nós, em Teresina, aqui nós na região Nordeste, essa temperatura ela é quente, porém ela é quente na grande maioria dos meses. Ou seja, fica na casa de 35, 40, mas o mínimo que ela chega é a 22, 25 no máximo, e em momentos específicos. Então lá na Europa essa grande amplitude, essa grande variedade térmica faz com que muitas das vezes as pessoas não consigam se adaptar de forma tão eficiente a essa condição e acomete principalmente a população de idosos. Vamos continuar falando a respeito desse assunto com o Dr. Marcelo Nunes, médico especialista em clínica médica e medicina intensiva. Vamos falar sobre a hipertermia e suas consequências. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Gelson. Nós vimos agora aí na reportagem que os idosos costumam ter os efeitos são mais sensíveis a esse aumento da temperatura. Por que isso normalmente acontece e como trabalhar para evitar que isso aconteça? Perfeito, Gelson. É importante deixar, primeiro, muito bem claro que o calor por si não vai ser uma causa direta de mortes e óbitos no atestado de óbito de nenhuma paciente, né? Vai ser um fator que pode gerar descompensação clínica e de comorbidades em pacientes que possuem risco para isso. Por exemplo, os extremos de idade, né? Pacientes mais jovens ou principalmente os idosos, pacientes com comorbidades, pressão arterial alterada, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, né? Ou até pessoas que têm dificuldade de acesso à água, né? Ou por dificuldade de locomoção, ou por própria restrição muito mesmo. Áridas, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Agora, o senhor falou que não aparece lá a hipertermia como uma doença que causa a morte. Normalmente, você falou já de comorbidades que podem ser agravadas e podem levar a essa situação. Mas, normalmente, o que é que, por exemplo, a desidratação
pode trazer de problemas que pode desenvolver, por exemplo, um quadro mais grave, que necessita de internação ou morte? Perfeito. Uma das consequências da elevação da temperatura e da baixa umidade, o ar muito seco, é gerar desidratação. Você tem uma transpiração elevada, mais do que o usual, com a perda hídrica importante, né? E isso pode levar a consequências sistêmicas ao paciente, que vai se apresentar com sintomas de tontura, de náusea, a sudorese profunda, o mal-estar geral, que podem levar a um colapso cardiovascular em estado mais grave, que necessidade de atendimento médico, né? Certo. E não só a desidratação pode surgir nesses pacientes, por conta da elevação da temperatura. A exacerbação de doenças respiratórias também podem levar esses pacientes a buscar atendimento médico por conta da elevação da temperatura e redução da umidade do ar. Então, a gente tem descompensação de bronquite, asmas, rinites, né, que terminam levando a atendimento médico também, tá? E, por fim, pacientes com doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial sistêmica, podem ter algumas descompensações em situações de extrema elevação da temperatura. Agora, doutor Marcelo, uma coisa que intriga a mim, e eu acredito que a muitos telespectadores também, é por que não se vê, apesar das altas temperaturas aqui, muitos casos de pessoas com complicações provocadas pelo calor, e na Europa, por exemplo, casos de morte, assim, em alto grau. Perfeito. Precisamos lembrar, Joelson, que o continente europeu, os domicílios do continente europeu, que já possuem uma densidade demográfica de uma população com uma faixa etária mais elevada, são domicílios preparados para climas frios, em que há a restrição do calor dentro do domicílio em períodos mais frios que a maior parte do ano. A casa é feita para se manter quente. Exato. Quando, ao contrário, e sazonalmente ocorrem esses picos de calor com temperaturas ultrapassando 40 graus, esse domicílio começa a obter temperaturas muito elevadas no seu ambiente interno. O que também é associado a outra cultura que o europeu não possui, de umidificar o ar, né? Então, você chega a temperaturas extremamente elevadas com um ar muito seco, sem umidificação. E aí, sim, esses pacientes terminam descompensando essas doenças e buscando atendimento. Por quê? Porque você começa a ter mais infecção, mais pneumonias, mais compensações clínicas graves que são associadas ao aumento da temperatura. Então, isso não pode ser atribuído somente ao fato do organismo do europeu ser diferente do nosso? Com certeza não. Com certeza não está associado a isso. Interessante. Agora, falando um pouco sobre nós aqui, né, o estado do Piauí, agora está lá o alerta de clima seco, alerta de alta temperatura. Para resolver o problema dessa alta temperatura, dessa hipertermia, essa alta temperatura, que situação, que solução simples se pode dar? Tomar banho mais vezes, por exemplo? Beber mais água? Perfeito. Um adulto com um peso médio de 60 a 70 quilos, ele tem que ingerir de 2,5 a 3 litros, no mínimo, de água por dia. No mínimo. Se ele faz atividades físicas, que ele procure evitar entre 10 da manhã e 4 da tarde. Por quê? Porque o clima é mais ameno. Porque o clima é mais ameno. Além disso, se ele pratica atividade física, que ele também redobre a quantidade da oferta hídrica utilizada, ingerida diariamente. Além disso, utilizar filtro solar é importante e evitar a exposição direta aos raios solares, né? Isso vai evitar a evolução para quadros de desidratação. Ou seja, fazer uma atividade indoor, evitar o sol direto. Agora, qual é um sinal que a pessoa tem de que ela está com um quadro de hipertermia, por exemplo? Perfeito. Você vai ter, obviamente, uma elevação brusca e grave da temperatura associada a uma transpiração profunda, né? Um suor profuso, contrações associadas a vômitos, um mal-estar geral, dor de cabeça, né? Tontura e a elevação da temperatura. Quando isso ocorrer, é importante que, se tiver sob exposição solar, seja colocado às sombras, né? O paciente saia da exposição direta solar, entre em repouso. Então, se ele estava fazendo atividade física, sente a pessoa, o deite, né? Ele entra em estado de repouso e comece a aumentar a oferta hídrica, tá? Se essa sintomatologia que a gente falou, a tontura, a dor de cabeça, a náusea, etc., persistir por mais de 30 minutos, é indicado procurar atendimento médico. 30 minutos já é necessário... 30 minutos. Médico. Olha aí, eu queria agradecer, doutor Marcelo. Obrigado pela participação. Estamos à disposição. Obrigado, doutor Marcelo, falando a respeito da hipertermia, altas temperaturas e as suas consequências para a saúde.